Muito bem, minha gente. Então, já falamos de sujeito, de predicado, de predicativo, de objeto direto, de objeto indireto. Você me ouviu dizendo, então, que os objetos são os complementos dos verbos. Gente, os objetos só existem para completar o sentido dos verbos. Só existem para completar o sentido dos verbos. Mas existe um elemento importante, que é exatamente o que vamos ver agora, que é complemento nominal. Observe que o próprio nome já diz, ele não completa verbo, ele completa nome. Quando falamos de nome na língua portuguesa, estamos falando de substantivos, adjetivos ou advérbios. Então, ele existe para completar um nome e não um verbo. Então, a diferença do complemento nominal para o objeto indireto, por exemplo, é gritante. Sabe por quê? Muitos alunos confundem. Porque o objeto indireto tem preposição. O complemento nominal também tem preposição, sempre. Mas a diferença entre os dois é gritante. Objeto indireto completa verbo. Complemento nominal completa nome. Vou dar um exemplo na tela branca que você vai entender com mais facilidade. Vamos lá. Veja aqui. Necessito de ajuda. E tenho necessidade de ajuda. Veja, de ajuda e de ajuda. Aí eu quero saber a função sintática do termo de ajuda em uma e na outra oração. Aí você diz assim, iguaizinhas, Augusta, de ajuda? Não, iguaizinhas coisa nenhuma. Olha bem, necessito de ajuda. Sujeito eu. Faça a pergunta ao verbo. Eu necessito de quê? De ajuda. Tem preposição aí? Tem. E esse termo está completando o quê? Um verbo. Então, se ele tem preposição, mas está completando um verbo, ele é objeto indireto. Porque objeto indireto é que tem preposição e completa verbo. Então, anota. Objeto indireto. Agora eu mudei a frase. Em vez de dizer necessito, eu disse tenho necessidade de ajuda. Sujeito eu. Faz a pergunta ao verbo. Oh, perdão. Na de cima você fez a pergunta ao verbo. Necessito de quê? Agora faça a pergunta na de baixo. Eu tenho necessidade de quê? Observou que a pergunta é a mesma? E qual vai ser a resposta? De ajuda. A resposta é a mesma. Ah, então é igual. Claro que não é igual. Na de cima, de ajuda está completando o sentido de um verbo. Na de baixo, de ajuda está completando o verbo? É tenho de ajuda? Claro que não. Está completando necessidade. Na de baixo está completando necessidade. Necessidade é nome, é substantivo. Ele não está completando o verbo. Tem preposição, mas não está completando o sentido de um verbo. Está completando o sentido de um nome, do substantivo necessidade. Então, aqui no de baixo é complemento de nome. Complemento nominal. Vamos ver outra. Aludimos ao jogo. E fizemos alusão ao jogo. Veja, ao jogo e ao jogo. Na de cima, aludimos ao jogo, sujeito nós. Façamos a pergunta ao verbo. Nós aludimos a quê? Ao jogo. Ao jogo está completando o sentido do verbo. Isso. Com preposição. Isso. Quem completa verbo com preposição é objeto indireto. Agora, fizemos alusão ao jogo. Sujeito nós. Nós fizemos, olha bem a pergunta da de cima. Aludimos a quê? Na de baixo. Fizemos alusão
a quê? Mesma pergunta. Pois é, mas o elemento é diferente. Na de cima, ao jogo está completando o sentido de um verbo, com preposição, objeto e indireto. Na de baixo, ao jogo também tem preposição, mas não está completando o sentido de um verbo. Não é fizemos ao jogo. Observou isso? Não é fizemos ao jogo, ele não está completando o sentido do verbo. Ele está completando o sentido do substantivo alusão. Alusão a quê? Ao jogo. Então ele está completando um nome. Então ele é complemento nominal. Vamos ver mais um exemplo. Vamos lá. Ela se referiu ao texto. Ela fez referência ao texto. Veja, ela é o sujeito. Faça a pergunta ao verbo. Ela se referiu a quê? Ao texto. Está completando o sentido de um verbo com preposição? Sim. Então, objeto indireto. Agora, ela fez referência ao texto. Ela fez referência a quê? A pergunta é a mesma. Só que agora está completando o sentido de um verbo ou de um nome? De um nome, do substantivo referência. Então não é complemento de verbo, é complemento de nome. É complemento nominal. Agora, olha só, deixa eu falar uma coisa. O complemento nominal sempre completa substantivo, Augusta? Não. Ele pode completar substantivo, ele pode completar adjetivo, ele pode completar um advérbio. É? É. Guarda isso. Complemento de verbo, objeto indireto, vem com preposição e completa verbo. Agora, complemento nominal, completa nome. Só que esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Tá bom? Então vamos para a tela branca, para a tela do material? Olha lá. Complemento nominal é o elemento que completa o sentido de um nome. Olha lá, o nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Sempre com preposição. Augusto, então eu posso decorar isso, né? Complemento nominal sempre vem com preposição. Pode, sempre vem com preposição. Vamos ver os exemplos. Ele tem necessidade de calma. Ó, necessidade de quê? Está completando o substantivo necessidade com preposição. Então é complemento nominal. A criança tem carência de afeto. Carência de quê? Está completando carência com preposição, complemento nominal. Ela está sujeita aos desmandos do chefe. Ela está sujeita a quê? Olha aqui a preposição, tá vendo? Mas isso aqui está completando o sentido do adjetivo. Sujeita é adjetivo e ele completa adjetivo, olha lá. Então, complemento nominal. Votamos favoravelmente ao projeto. Votamos favoravelmente a quê? Isso aqui tem preposição? Tem, mas está completando um nome, o advérbio favoravelmente. Então, é complemento nominal. Ele estava disposto a mudanças. Disposto a quê? Tem preposição, mas está completando o adjetivo disposto. Então, é complemento nominal. Então, o que você tem que observar é isso. O objeto indireto tem preposição. O complemento nominal também tem preposição, só que a diferença entre os dois é drástica. Objeto indireto completa verbo. Complemento nominal completa nome. E que tipo de nome? Um substantivo, um adjetivo ou até um advérbio. Tá bom? Como temos aqui nos exemplos. Muito bem. Número 7. Esse é bem fácil. Agente da passiva. Gente, o nome está dizendo. Agente, quer dizer, foi ele que agiu. Só que a frase está na voz passiva. Então chamamos de agente da passiva. Peraí, Augusto, eu não entendi. Vamos lá. Eu digo assim para você, quer ver? Ele convidou os amigos. Ele convidou, voz ativa, concorda? Muito bem. Agora eu vou passar para a passiva. Os amigos foram convidados por ele. Os amigos foram convidados. Essa oração não está na voz passiva? Está. Mas quem convidou? Quem agiu? Não foi ele? Então, os amigos foram convidados por ele. O por ele é o agente da passiva. Foi ele que agiu, porque foi ele que convidou. Mas como a frase está na passiva, chamamos de agente da passiva.
Tá bom? Ok? Então vamos dar uma olhada. É o elemento que pratica a ação verbal em uma oração na voz passiva. Fomos convidados pelo amigo. Ó, fomos convidados. Está na voz passiva, tá vendo? Nós não convidamos, nós fomos convidados. Voz passiva. Mas quem convidou não foi o amigo? Foi. Não foi ele que agiu? Foi. Então, agente da passiva. Foi ele que agiu? Foi ele que convidou? Muito bem. As questões foram avaliadas pelo mestre. Ó, as questões foram avaliadas. É voz passiva isso. Quem foi que avaliou? Não foi o mestre? Foi. Então, ele foi o agente. Foi. Só que a frase está na passiva. Então, pelo mestre é agente da passiva. Fui recebido... Peraí. Foi, com letra maiúscula. Foi recebido pelo diretor. Aí você pensa, ele foi recebido. Ele não recebeu, ele foi recebido. Voz passiva. Agora, quem recebeu não foi o diretor? Foi. Então, foi recebido pelo diretor, agente da passiva. Prontinho. Muito bem. Agora, número 8, aposto. Gente, aposto cai muito em prova. Aposto é um elemento que eu uso na frase para explicar um outro. Como assim, Augusta? Eu uso para explicar um outro. Então, eu digo assim, quer ver? Suponhamos que eu esteja conversando com você sobre arte, pintura e tal, e aí eu digo assim, nossa, o meu preferido é, sem dúvida, Van Gogh. Aí a pessoa é um pouco desligada, né? Não sabe muito e tal, diz assim, Van Gogh, quem foi? Ou quem é Van Gogh? Eu digo assim, não, já morreu. Van Gogh, o grande pintor holandês. Quando eu digo um grande pintor holandês, isto é um aposto. Alguma coisa que eu usei na minha frase para explicar um outro. Van Gogh, a pessoa não sabia quem foi Van Gogh. Eu parei para dizer grande pintor holandês. Então, grande pintor holandês, aposto. Às vezes a banca coloca assim, aposto explicativo. Porque explica quem foi o Van Gogh. Às vezes ela põe só aposto. Às vezes ela nem põe aposto, ela põe assim, um elemento explicativo. Não está explicando quem foi Van Gogh? Muito bem. Vou dar outro exemplo. Finalmente, ele realizou o sonho da sua vida. Aí você olha para mim, Augusta, mas eu nem conheço de fulano direito. Qual o sonho da vida dele? Eu digo, a viagem ao Egito. Então, finalmente ele realizou o sonho da sua vida, vírgula ou 2 pontos, a viagem ao Egito. A viagem ao Egito não está explicando qual era o sonho da vida dele? Sim, aposto. Então é isso, o aposto explica um elemento, um outro elemento da frase. Então vamos dar uns exemplos aqui, ó. Gustavo Kuerten, tenista brasileiro campeão, vive em Floripa. Observe que Gustavo Kuerten é o sujeito. Parei para explicar quem é Gustavo Kuerten, tenista brasileiro campeão. Isso tudo aqui é o aposto. E aí eu já aproveito para chamar sua atenção, tá vendo aqui? O aposto fica entre vírgulas, Augusta? Sim. Ele tem que ser isolado de alguma forma. Não só vírgulas, eu poderia até trocar essas vírgulas por travessões. Gustavo Kuerten, travessão. Tenista brasileiro campeão, travessão. Vive em Floripa. Mas de alguma forma o aposto deve ser isolado, tá bom? Outro exemplo. Van Gogh, mestre holandês da pintura, morreu deprimido. Ó. Van Gogh é o sujeito. Parei para explicar quem foi Van Gogh, mestre holandês da pintura, aposto. Pronto. Comprei vários produtos no mercado. Eu estou conversando com você e eu digo assim, nossa, eu comprei vários produtos no mercado. Aí você olha para mim, o que você comprou? Aí eu paro para dizer quais são os produtos. O aposto, Augusta, então pode vir na forma até de uma enumeração? Pode, olha lá. Comprei vários produtos no mercado. Comprei, o sujeito é o eu comprei o quê? Tá vendo? Você percebeu que vários produtos é o objeto direto, por exemplo? Muito bem. Só que eu parei para explicar, para dizer quais foram os produtos que eu comprei no mercado. Legumes, verduras, frutas e cereais. Isso tudo aqui é o aposto. Explicando o que eu comprei, que produtos eu comprei no mercado. Tá bom? Muito bem. Vocativo, gente. Vocativo é um chamamento. Como assim, Augusta? É a forma como você chama a pessoa com quem você está falando. Augusta, explica isso de novo. Você se referiu a mim. Augusta, se dirigiu a mim. Augusta. Augusta é um vocativo.
Muitos alunos dizem assim para mim, Augusto, eu aprendi na escola que o vocativo fica sempre no início da frase. Mentiram para você. O vocativo pode ficar no início da frase, como pode ficar no meio da frase, como pode ficar no final da frase. Quer ver? Augusta, explica isso para mim. Vocativo no início da frase. Mas você poderia ter dito assim, explica isso para mim, Augusta. Você poderia jogar o vocativo para o fim. Ou até, explica, Augusta, isso para mim? Para o meio. Agora, atenção aqui pertinho. Onde quer que apareça o vocativo, você viu que o aposto deve ser isolado por vírgula ou por travessões, não é? Muito bem. O vocativo também. Onde quer que ele apareça, ele tem que vir com vírgula. Aí é vírgula, tá? Então, Augusta, vírgula, explica isso para mim. Explica isso para mim, vírgula, Augusta. Onde quer que esteja o vocativo, ele vem isolado com vírgula. Tá bom? Então vamos dar uma lida aqui, ó. Pedro, faça a revisão do texto. Estou me dirigindo a Pedro, usei a palavra, o nome Pedro. Então isso aqui é vocativo. Tá vendo a vírgula depois? Obrigatória. Não fique tenso, meu filho. Eu me dirigi a ele falando, meu filho. O meu filho é vocativo. Então, com vírgula, tá vendo? Senhores, ocupem seus lugares. Senhores é o vocativo. Prontinho. Muito bem. Número 10. Adjunto adverbial. Gente, o nome já está dizendo. Advérbio. Advérbio é palavra, expressão que eu uso na frase para indicar uma circunstância. O que é isso, Augusta? Circunstância pode ser tempo, lugar, modo, alguma circunstância. É um adjunto adverbial. Uma frase só pode ter um adjunto? Claro que não, pode ter quantos você quiser. Se eu disser assim, quer ver? Tem até um exemplo aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Então, é o termo que expressa uma circunstância, referindo-se a um verbo, um adjetivo, um advérbio. Ó. Ontem, à noite, à entrada do teatro, os fãs aguardavam o artista. Presta atenção, a ideia mais importante da minha frase é, sem dúvida, os fãs aguardavam o artista. Os fãs é o sujeito. Quem aguardava o artista? Os fãs. Os fãs aguardavam quem? O artista é o objeto direto. Está completando o verbo sem preposição. Ontem, não indica tempo? Adjunto adverbial de tempo. À noite, outro indicando tempo. Adjunto adverbial de tempo. A entrada do teatro não é lugar? Adjunto adverbial de lugar. Acabou. Aqui eu pus 3, eu poderia ter posto 30. Não há limites para adjuntos adverbiais. Usamos quantos quisermos. Tá bom? Muito bem. Então, aqui é adjunto, vou abreviar, adverbial de tempo. Aqui é adjunto adverbial de tempo. 2 de tempo, um ao lado do outro, tá vendo? Aqui é adjunto adverbial de lugar. Muito bem. Hoje, muitos morrem de fome no mundo. Bom, muitos é sujeito. Muitos morrem. Agora, hoje, adjunto adverbial de tempo. De fome, adjunto adverbial de causa, por causa da fome. E aqui, adjunto adverbial de lugar, no mundo. Ai, Augusto, eu achei que o de fome estava completando o sentido do verbo. O verbo morrer não precisa de complemento nenhum. Ele tem sentido por si só. Então, o de fome é o mesmo que dizer morrem por causa da fome. Adjunto adverbial de causa. Tá bom, gente? Ok? Muito bem. E o número 11, que é o último, adjunto adnominal. Gente, o adjunto adnominal, ele confunde muitos alunos com o complemento nominal. Vou falar disso. Até o nome é parecido. Adjunto, adnominal, vem junto do nome. Complemento, nominal, completa o nome. Ah, é tudo com nome? Pois é. Só que existem algumas diferenças entre eles. Por exemplo, o adjunto adnominal pode vir com preposição ou não. O complemento nominal vem sempre. Já é uma diferença bem gritante. O complemento nominal vem sempre com preposição. O adjunto adnominal pode vir com preposição ou não. O adjunto adnominal muitas vezes dá a ideia de posse. A casa da Augusta é aquela. Da Augusta, a casa dela, a sua casa. Ideia de posse, adjunto adnominal. Mas eu observo que a diferença melhor, que mais cai nas provas e que mais ajuda os alunos, é o seguinte. O adjunto adnominal, muitas vezes, ele é o agente do termo anterior. É o agente do termo anterior. E o complemento é o paciente do termo anterior. Não entendi, Augusto. Se eu digo assim, quer ver?
A revisão do autor foi criteriosa. Revisão do autor. O autor fez a revisão, ele foi o agente da revisão, então nós dizemos que do autor é adjunto adnominal. Agente é adjunto adnominal. Se eu trocasse e dissesse assim, a revisão do texto foi criteriosa. Do texto, aí você ia parar e pensar. O texto fez a revisão ou ele é que foi revisto? Ele foi revisto. Ele é agente da revisão ou paciente? Paciente. Então, do texto aí não é adjunto, é complemento nominal. Então, é uma diferença entre os dois que ajuda muito. Vou colocar aqui para você, ó, anota aí, ó. Uma das diferenças, né, ó. O adjunto adnominal pode ter valor, ó, pode ser agente do termo anterior. E o complemento nominal pode ser paciente do termo anterior. Então, vamos dar um exemplo, ó. A revisão do autor foi criteriosa. E a revisão do texto foi criteriosa. Veja, aqui eu estou dizendo que o autor fez a revisão, então ele é agente. Se ele é agente, isso aqui é adjunto adnominal. E do texto, o texto não fez a revisão, ele foi revisto. Então o texto é paciente da revisão, então complemento nominal. Então, é uma das diferenças que mais ajuda os alunos na hora de perceber numa prova se aquele elemento é adjunto ou complemento. Isso cai muito, gente. Vamos voltar a ler aqui, ó. Adjunto adnominal é um termo acessório que qualifica, caracteriza um substantivo. Os lindos vestidos de seda da loja serão exportados. Olha bem. O que será exportado? Os lindos vestidos de seda da loja. Isso tudo é o sujeito, gente. Isso tudo. Só que dentro do sujeito, deixa eu falar com você, dentro do sujeito existe um elemento que nós chamamos de núcleo, que é a palavra mais importante do sujeito. Dentro de um objeto direto, por exemplo, eu também posso ter um núcleo, que é a palavra mais importante do objeto, tá? Então, os lindos vestidos de seda da loja, isso tudo é sujeito. Qual é a palavra mais importante desse sujeito? Vestidos, claro, chamamos de núcleo. Os lindos de seda e da loja são elementos que chamamos de acessórios. Eu não preciso dizer que são lindos, que são de seda, que são da loja. Eu poderia dizer assim, vestidos serão exportados. Olha aí. Entenda por que o adjunto adnominal é um elemento acessório. Eu posso tirá-lo da frase e não vai fazer falta. A frase não vai ficar capenga por isso. Veja, vestidos serão exportados. Mas eu quis dizer os lindos vestidos de seda e da loja. Eu usei esses elementos acessórios para enriquecer a minha frase. Mas são adjuntos adnominais. Eu posso tirá-los dali. Tá bom? Então, isso aqui, ó, é adjunto adnominal. Isso aqui é adjunto adnominal. Isso aqui é adjunto adnominal. Isso aqui é adjunto adnominal. A reação do grupo foi ótima. O que foi ótima? Reação do grupo. Muito bem. O núcleo do sujeito é reação, tá vendo? Aqui é vestidos, ó, o núcleo. Aqui é reação, núcleo. Aí você observa que sobrou o A, que é adjunto adnominal, claro, e do grupo. Aí você para e pensa, ai meu Deus, reação do grupo. Estou em dúvida se é adjunto ou complemento. Lembra da história do agente e do paciente? Reação do grupo. Quer dizer que o grupo é que reagiu, né? É. Foi o agente? É. Então, adjunto adnominal. Agora, aquele excelente técnico de futebol treinou muitos atletas do clube. Quem treinou os atletas? Aquele excelente técnico de futebol. Isso tudo é o sujeito e técnico é o núcleo. Tá. Ele treinou quem? Muitos atletas do clube. Isso tudo aqui é o objeto direto. Atletas é o núcleo do objeto direto. Muito bem. Gente, isso aqui que sobrou, adjunto adnominal. Isso aqui, adjunto adnominal. Isso aqui, adjunto adnominal. Isso aqui, adjunto adnominal. Isso aqui, adjunto adnominal. Augusto, eu achei que do clube era adjunto adverbial de lugar. Não.
Se fosse assim, o técnico treinou os atletas no clube, aí seria adjunto adverbial de lugar. Mas atletas do clube, adjunto adnominal de atletas, tá? Tem mais. A reação do grupo foi ótima, como eu já mostrei, o grupo reagiu. O grupo foi o agente, anota isso. Se foi o agente, do grupo é adjunto adnominal. Agora, olha só, a reação ao grupo foi ótima. Quando eu digo para você reação do grupo, o grupo reagiu. Quando eu digo reação ao grupo, você percebe que o grupo é que sofreu a reação de alguém? O grupo aí é paciente. Se é paciente, complemento nominal. Então, anota aí. Complemento nominal. Muito bem. A descoberta de Sabin salvou vidas. A descoberta da vacina salvou vidas. Perceba a diferença. Descoberta de Sabin. Descoberta da vacina. Quando eu digo descoberta de Sabin, você percebeu que Sabin é que descobriu? Ele foi o agente, não foi? Se foi o agente, adjunto adnominal. Ó, puxa para cá. Adjunto adnominal. Ó, ele foi o agente da descoberta. Agora, a descoberta da vacina. A vacina não descobriu, ela foi descoberta. Ela é paciente. Então, complemento nominal. A vacina não descobriu nada. Ela é que foi descoberta. Ó, paciente. Anota aí para você lembrar na hora de estudar. A comemoração da equipe foi emocionante e a comemoração da vitória foi emocionante. Para e pensa, gente, olha só. A comemoração da equipe. Não foi a equipe que comemorou? Foi. A equipe foi agente dessa comemoração? Foi. Então, adjunto adnominal. Puxar para cá, ó. Da equipe, adjunto adnominal. Foi o agente da comemoração, foi ela que comemorou. Agora, a comemoração da vitória. Pensa, a vitória comemorou ou ela foi comemorada? Ela é paciente dessa comemoração? É, então é complemento. Complemento nominal. Paciente. Muito bem. Espera aí, volta. Deixa eu puxar a tela branca aqui. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui, ó. Se eu digo assim, ó. A revisão do texto. Olha que legal. Do aluno foi feita pelo professor. Vamos ver se você consegue matar todos que eu vou sublinhar. O A, revisão, depois do texto, depois do aluno e depois pelo professor. Eu quero a função sintática de todos esses termos que eu grifei. A revisão do texto do aluno foi feita pelo professor. Primeiro, vamos lá, dá uma pausa, faz e volta para assistir comigo. O que foi feito pelo professor? A revisão do texto do aluno. Isso tudo é o sujeito. Isso aqui tudo, ó, é sujeito, concorda? Tudo isso. Qual é o núcleo do sujeito? Revisão, é a palavra mais importante. Núcleo do sujeito. Esse A é adjunto adnominal. Deixa eu falar uma coisa para você. Os artigos definidos, o, a, os, as, são sempre adjunto adnominal. Isso não muda, não varia, tá? Agora você tem assim, revisão do texto e do aluno. A mesma preposição, de e de, né? Mas são totalmente diferentes. Quando eu digo revisão do texto, lembra? É o texto revendo ou ele sendo revisto? Ele é paciente da revisão? Complemento nominal. Anota aí. Complemento nominal do texto. Valor de paciente, ó, para você não esquecer. Paciente da revisão. Agora presta atenção. É texto do aluno. Revisão do texto do aluno. Olha a ideia da posse. A revisão do texto dele. Do seu texto. Do aluno, dele. Não é posse? Adjunto adnominal. Agora, será que você percebeu que essa frase está na voz passiva? A revisão do texto foi feita. A revisão não fez nada, ela foi feita. Voz passiva, não é? Muito bem. Quem fez a revisão? Não foi o professor? O professor foi o agente da revisão, mas a frase está numa passiva. Se a frase está na passiva, aquele que agiu é chamado de
agente da passiva. Prontinho. Minha gente, eu sei que a aula hoje foi pesada. Muitas coisas para você estudar agora. Homônimos, parônimos, conjugação do verbo pôr, do verbo ter, do verbo vir. Entender todas aquelas explicações sobre os tempos e modos verbais, aquilo tudo é muito importante. E análise sintática. Eu sei que é pesado. Estude aos poucos. Homônimos e parônimos você vai dividir e vai decorar aos poucos. Estude a conjugação dos verbos, a mesma coisa. Não tente decorar a conjugação dos três num dia só. Estude o pôr, depois estude o ter, depois estude o vir, mas estude. E análise sintática. Tudo isso que nós vimos hoje é muito importante. Tá bom? Eu espero que você tenha conseguido entender o que eu expliquei, que eu tenha sido claro bastante. Tá bom, minha gente? Olha, beijo grande para você, até a próxima.